Boa tarde, pessoal. Dando prosseguimento ao evento, agora a gente vai ter uma mesa redonda com discussão sobre o tema manufatura aditiva de cerâmica no contexto industrial. E eu convido, primeiramente, para estar mediando a nossa mesa, o professor doutor Carlos Alberto Fortulan. Gostaria de convidar também, representando a empresa Dura Printer, Jamil do Alibi. Em seguida, representando a empresa Ingesser, Tatiane Almeida. Representando a Faraco e a 3D Ceram, Fábio Santana. E, por fim, representando a AMS e Litos, Matheus de Cervantes. Fortulan, fica à vontade quando quiser iniciar. Tá. Então, boa tarde a todos, né? O Matheus, Matheus não, Ítalo, qual que vai ser o tá. Mas as empresas vão se posicionar, falar um pouquinho? Tá. Tá, então, boa tarde a todas. Vou convidar, então, que as empresas, aqui nós temos empresas que produzem equipamentos, empresas que produzem produtos, né? Como eu tinha dito de manhã, o mercado de cerâmica brasileiro o setor cerâmico é responsável por 1% do PIB industrial. Parece pouco, mas a indústria automotiva, tão poderosa indústria automotiva, é 4%. Então, nós temos 25% no setor cerâmico que a indústria automotiva acaba produzindo, né? Então, é muita coisa, e a gente deve isso às empresas de máquinas, equipamentos e empresas de produtos que aqui estão representados, né, felizmente. Então, eu gostaria de que cada uma empresa falasse, muito brevemente, como eles estão olhando a manufatura aditiva, os que produzem produtos, que consomem equipamentos, os que produzem equipamentos. Por favor. Então, podia começar naquela sequência de chamada, né, começando com o Alibi. Bom, boa tarde a todos. A visão que eu tenho, pelo menos da área de manufatura aditiva que a gente atua, como fabricante de impressoras 3D pelo sistema de extrusão, eu passei no final da minha apresentação, né? Mas, resumidamente, né, olhando a questão da impressão 3D de casas, né, eu vejo ainda, né, como, por mais alarde, né, que a mídia e as empresas envolvidas fazem, eu vejo muito mais ainda no estágio de marketing e pré-competitivo, porque os sistemas são complexos. Não é construir uma casa de concreto por impressão 3D, é construir uma casa onde você tem uma logística, você tem as instalações hidráulicas, as instalações elétricas, a logística de transporte de equipamentos para chegar até o local de construção, enfim. Há ainda um caminho razoável a ser trilhado. Por outro lado, as próprias empresas, né,
que estão envolvidas na construção de edificações, não só casas, edificações. A gente vê na mídia, construção do primeiro prédio por impressão 3D, aquela máquina gigante imprimindo, enfim, tal. Elas partem também para o conceito de construção modular. No conceito de construção modular, aí a coisa muda, porque altera significativamente, porque você vai estar, evidentemente, atrás do conceito de construção modular, você tem um projeto, né? Então, esse projeto vai ter que contemplar todos os aspectos da construção em si, né, do sistema construtivo. E os módulos podem ser feitos tanto na fábrica como no canteiro de obras. Isso também abre uma perspectiva muito interessante, né, o conceito de construção modular, para a indústria de cerâmica vermelha. A indústria de cerâmica vermelha, ela, de certa forma, concorre com a indústria de concreto, a indústria cimentícia, né? Você tem os tijolos de concreto e os tijolos de cerâmica, tem as placas de concreto e as paredes montadas de cerâmica. Mas no conceito de construção modular, abre a perspectiva também de você ter componentes construtivos modulares de maior tamanho, que não seja, porque o tijolo não deixa de ser um módulo, mas estou falando módulos maiores, né, para facilitar, e não só para facilitar, mas como para diminuir os custos construtivos, que são muitos. Aí, os desperdícios nos canteiros de mão de obra, né? Enfim. E também a velocidade da construção, uma vez que a mão de obra está ficando cada dia mais escassa. Isso é a questão da minha visão da parte de construção. E aí, olhando para peças decorativas e utilitárias, eu acredito que seja uma questão de tempo, né? De tempo, de disseminação, né? Da impressão 3D e muito também aumentar a produtividade dessas impressoras, né? Não vamos pensar numa impressora para produzir tijolo, não tem sentido, né? Porque, por exemplo, uma fábrica média de tijolo, que são 4 mil nesse país, mas a produção média de uma fábrica é 1 milhão de peças mês, ou centenas e centenas hora, né? Mas para peças especiais, componentes especiais, elementos decorativos e utilitários, tem um mercado, um potencial muito grande. E, para finalizar, o mercado, quer dizer, a produção de peças cerâmicas especiais, a técnica hoje, as tecnologias disponíveis, que já existe produção em massa, né? Da tecnologia de impressão em cuba e mesmo a impressão direta, mas os equipamentos, as máquinas são muito caras e as matérias-primas também. Talvez um investimento mais na linha de extrusão possa chegar a peças, de certa forma, competitivas a um custo muito menor. Obrigado, Alíbe. Agora a Tatiane. Tatiane, podia ter... O Alíbe já tinha feito isso, mas você tem a oportunidade de apresentar a Ingecer para eles. Boa tarde a todos. Desculpe o inconveniente, quase caí ali, né? Paguei um mico aqui agora. Agradeço inicialmente em nome da Ingecer o convite da equipe organizadora. Achamos muito interessante e muito importante reunir toda essa equipe técnica e de pesquisadores que estão envolvidos nessa área, e a gente teve hoje uma oportunidade de verificar isso de perto, né? Quanto de pesquisa tem aqui no Brasil e fora do país também. A Ingecer é uma empresa localizada aqui em São Carlos, de fabricação de cerâmica técnica para aplicação industrial, principalmente. Então, nós varremos uma série de componentes
para diversas indústrias, desde indústrias de fabricação metal-mecânica até partes para compor equipamentos médicos. Tá? Nós não temos uma empresa que a gente possa falar, esse é o meu cliente-chefe, né? Então, nós fabricamos muitas peças sob encomenda, customizadas, mas ainda por prensagem, não por manufatura aditiva. Nós fizemos um projeto, há uns 2 anos atrás, para desenvolvimento da massa cerâmica e para trabalhar com o processo SLS, né? E o que a gente viu é que ainda temos muitos desafios para contornar, especialmente a questão do quanto de orgânico é necessário para ter a adequada característica da massa para você conseguir conformar o componente cerâmico, né? E aí, com isso, em função da quantidade de orgânicos que você precisa colocar, você acaba tendo uma alta porosidade na peça final, né? Então, a Engecer tem interesse no desenvolvimento de novas tecnologias, essa é uma delas, porém, a gente ainda vê isso como ainda estamos no início do desenvolvimento, né? A gente teria que ter muito mais estudos para reduzir custos, de modo que isso se torne algo competitivo, né? Porque o mercado ele não quer esperar. A Engecer ela tem assim, por exemplo, como ela fabrica componentes customizados, né? A gente tem um tempo mínimo de entrega, de prazo de entrega para o cliente, né? E o cliente, o que ele quer? Ele quer chegar, pedir e amanhã receber. Então, imagina você falar que você vai demorar os 3 dias de secagem para depois ainda submeter para a sinterização, né? Então, a gente teria que desenvolver outras tecnologias, outras matérias-primas, outros materiais para incorporar, para reduzir esse processo, né? Porque eu acho que esse tempo de processamento é um dos gargalos, além da característica, né, do produto ter muita porosidade, né? Então, enquanto ele é interessante o processo para aplicação médica, né, onde você realmente precisa de componentes porosos, na indústria de componentes de alta resistência mecânica, você já tem esse gargalo, você não pode ter essa porosidade, né? Então, a gente precisa avançar nas pesquisas, né, dos desenvolvimentos. E o custo, né, como o Jamil falou, é um dos gargalos também, né? O custo para você investir, por exemplo, em comprar um equipamento e começar a vender, então, peças customizadas a partir desse equipamento que já tem disponível no mercado. É interessante a partir do momento em que você consegue fabricar sua própria matéria-prima, né? Enquanto você não tiver esse know-how, você vai ter uma competitividade no mercado muito alta para você comparar a manufatura aditiva e o processo de prensagem convencional, né? Então, precisa de avanços ainda nessas pesquisas. Obrigada. Obrigado, Tatiane. Agora, então, a palavra para o engenheiro Fábio, né? Obrigado. Ligou. Em primeiro lugar, obrigado pela equipe do Ítalo, do Matheus, que organizaram esse evento todo. Acho que é o evento que está dando um belo pontapé inicial nessa questão da manufatura aditiva cerâmica, em termos de uma forma mais robusta aqui no país. Eu particularmente não conheci nenhum outro evento para tratar especificamente sobre manufatura aditiva cerâmica nos últimos tempos. A Farco é uma empresa brasileira, mas que trabalha trazendo para o mercado brasileiro as tecnologias do exterior, as tecnologias mais modernas e mais utilizadas na indústria do mundo todo. Na área de cerâmica, nós somos representantes no país da 3D Ceram, que é uma empresa que fabrica equipamentos para a fabricação de cerâmica através de manufatura aditiva, tanto por estereolitografia quanto por
extrusão. Indo uma resposta sobre a pergunta que você fez inicialmente, eu acho que a situação atual da manufatura aditiva cerâmica no Brasil, ela está tendo um avanço, um bom avanço, muito por causa das equipes dos institutos de pesquisa e da academia. A gente tem visto muita gente trabalhando com essa questão da cerâmica. Mas ela ainda é dos 3 classes de materiais, polímeros, metais e cerâmica, que está mais defasada em relação aos outros países, principalmente do eixo América e Europa. A gente já tem no Brasil muitas máquinas trabalhando com polímero, e aí quando eu falo muitas, eu estou dizendo em ritmo industrial, produzindo os produtos finais, produzindo peças, produzindo produtos. A mesma coisa na área metálica. Logicamente, as quantidades que podem ser produzidas e o valor agregado necessário para se produzir peças industriais e produtos finais com manufatura aditiva, eles precisam se justificar, então geralmente isso é aplicado em material de valor agregado maior. Mas a gente tem muitos produtos, a indústria médica está usando, a indústria aeroespacial está usando, então a gente tem alguns, a óleo e gás está entrando fora, está uma campanha forte agora para o óleo e gás entrar na manufatura aditiva metálica. E a cerâmica está começando a caminhar um pouco mais rápido. Eu acho que eventos como esse são muito importantes para que a gente possa divulgar não só o que nós estamos fazendo como país em termos de utilização dessas matérias-primas cerâmicas, mas também para que a comunidade conheça o que já existe no mercado, conheça os produtos, conheça o que está sendo feito lá fora, o que já tem um estágio de TRL alto, o que não tem, o que a gente precisa pesquisar, o que a gente não precisa pesquisar. Eu acho que é importante fazer esse intercâmbio para que a gente também utilize os nossos recursos da melhor maneira possível. E só tem uma maneira de acelerar essa adoção, é a ousadia. É o único jeito. Então, enquanto a gente precisa aumentar o uso, a gente também precisa ter as coisas para que a gente não precise mandar para fora. O que eu posso dizer para vocês é que eu recebo consultas de produtos industriais, peças industriais, que querem fabricar, querem peças, querem produtos, querem componentes fabricados por essa tecnologia, e hoje a gente manda fazer fora. A 3D Ceram é um produtor mundial de peças de manufatura aditiva de cerâmica, e eles fazem lá e também para alguns casos já aconteceram casos brasileiros. Então, o mercado ele eu entendo que é difícil porque a demanda é baixíssima, mínima. Agora, por um outro lado, se toda vez que alguém liga para cá e pergunta, olha, eu preciso fazer a peça tal, eu disser, eu não faço porque não tem quem faça, estou mandando para a França, a gente acaba ficando num efeito Tostines. Então, eu acho que é importante a gente ter um pouco de ousadia para que a coisa se movimente. Fábio, muito obrigado. Então, agora, o Matheus de Cervantes. Obrigado pela palavra, Fortuna. Bom, seguindo a linha do Fábio, eu fico contente que a gente está tendo um evento desse nível aqui no Brasil, principalmente pela capacitação técnica dos times, né? Porque quando a gente vai para uma feira mais de equipamentos, mais ampla, você não consegue ter uma troca técnica nesse nível. Eu acho que isso é muito importante. E daria já para equiparar isso daqui a, quem sabe, uma Ceramitec, um evento bastante orientado para esse tipo de discussão. Quando a gente olha para a manufatura aditiva no Brasil, né, eu trabalho na MS, e a MS é a representante da Litus na América do Sul. Então, a percepção que a gente tem hoje de mercado, nesse momento, a gente percebe que as instituições elas têm um papel muito mais importante do que a indústria em si, na questão de disseminação do que é possível atingir com cerâmica,
porque a indústria, até certo ponto, conhece pouco. Hoje, mais cedo, acredito que o Paulo, da Macea, estava aqui também. Macea é uma empresa de cerâmicas técnicas, e muitas das conversas que a gente tem, a gente acaba enxergando que, quando você traz a cerâmica para a indústria não sabe o que fazer, com aplicações, às vezes, simples. Então, o que eu entendo é, a academia trazendo a manufatura aditiva de cerâmica para o mercado, a gente começa a explorar novos produtos, novas capacidades de uso dessa tecnologia. E o que a gente já tem enxergado é, nos clientes que nós temos no Brasil hoje, eles já estão em fase de aumento de escala de produção, e isso se distribui em clientes de diferentes setores. E, por incrível que pareça, quando a gente fala em escala, eu tenho alguns produtos hoje que a gente olha para impressão e cerâmica que são perfeitamente viáveis e competitivos do ponto de vista de impressão. Então, eu já não estou mais, a gente já não tem mais aquela visão de será que dá ou a manufatura aditiva é mais cara. Depende do produto, no final do dia é isso, mas tem produtos simples que hoje já fazem sentido. E isso é uma coisa que nos deixa mais tranquilos com relação ao mercado do Brasil, porque a gente está caminhando e está se sentindo confortável com o que está sendo desenvolvido aqui, e as empresas que estão ao redor da gente, trabalhando junto conosco, elas estão começando a enxergar isso, e elas estão, como o Fábio levantou, a questão da ousadia, né? Elas estão se sentindo mais confortáveis de arriscar, porque não é mais um salto longo, é alguns passos. Então, eu acredito que nos próximos anos, talvez nos próximos eventos, a gente já vai estar mostrando muitas empresas brasileiras e talvez até certo ponto algumas revoluções de produto. Porque, assim como o Paulo mostrou, né, na apresentação dele, o Fraunhofer desenvolvendo tecnologia, a partir do momento que isso está acessível, acabou. O brasileiro é muito criativo e a gente vai começar a fazer alguns desenvolvimentos que vai destacar essa equipe, essa capacidade técnica, acadêmica que o Brasil tem lá fora, e também de indústria. Eu acho que vai ajudar a gente a ficar muito mais competitivo. Essa é a nossa visão. Matheus, agradeço. Então, estou pensando, eu vou fazer mais uma pergunta para eles, e depois a gente começa a abrir para participar vocês. Mas essa pergunta, eu queria já envolver a comunidade, né? Que, no fundo, o nosso grupo aqui a maioria formado por pesquisadores, ou professores ou alunos. E uma preocupação nessa é a mão de obra que nós vamos formar para a indústria futura, né? Tanto de máquinas quanto de produtos, né? Porque a perspectiva, numa pesquisa que eu fiz, excluindo o cimento, é que até o final da década nós tenhamos 1,1% da indústria dos produtos end uso, ou produto para uso direto, já produzido em manufatura aditiva. Essa é uma perspectiva que está dando em torno mundial de 4 bilhões de dólares. Então, não é um mercado pequeno, ninguém renuncia a isso tão rapidamente assim, né? E pode ser que esse número seja maior, porque a tecnologia de fabricação agregada aí, ela avança muito, né, de materiais. Então, nesse sentido, né, pensando na mão de obra, que nós vamos formar para as indústrias, tanto os fabricantes quanto os fabricantes de equipamentos, porque eu trabalho com cerâmica, acho que desde que eu nasci, mas geralmente a empresa, quando vende equipamento, ela também tem que vender a solução junto. Às vezes, o treinamento, ela entrega tudo, né? Isso é muito comum, inclusive na indústria de piso e revestimento. Você entrega para vender por exemplo, para vender o vidrado, você acaba vendendo o design, vendendo as telas. Bom, nesse sentido, eu gostaria de reciclar essa resposta para que, lembrando que a mão de obra, vamos dizer assim, o designer de peça, aquele modelador, agora é digital. Mas talvez a gente nem tenhamos no futuro um modelador manual. Então, queria passar essa ideia para que vocês respondessem, começando por Dualib, começando por ti. Mão de obra que você espera que nós entregamos para vocês no futuro?
mão de obra, um dos problemas do país é a qualificação da mão de obra, né? E também eu vejo o seguinte, que a gente também perde muita mão de obra qualificada para o exterior, né? Eu acho que vocês estão no caminho certo, formando gente, cada vez mais instituições, universidades e instituições voltando, tendo em cada instituição um grupo ou dois trabalhando com manufatura aditiva. É isso que a gente, acho que com o tempo, essa mão de obra vai encontrar espaço numa indústria crescente, né? Numa área que, como você próprio falou, 1,5% dos produtos no final da década serão por manufatura aditiva. Essa é uma previsão. Teve na primeira década desse século, as previsões eram mais otimistas. Eu lembro muito bem, né? Na início da Segunda Guerra, da segunda década, eu lembro que eu fui num evento em Londres, né? 3D Print, London 3D Print, em 2012, alguma coisa assim, que o mote era a internet revolucionou o mundo, a impressão 3D vai revolucionar novamente, né? 3D Print changed the world, the internet changed the world, 3D Print will change again. Isso era o mote em 2012, no primeiro encontro de manufatura de impressão 3D que ocorreu em Londres. Depois teve alguns outros nos Estados Unidos e tal. Mas aí o pessoal meio que caiu na real, não é bem assim. Tinha muita coisa ainda para desenvolver, para fazer, para ajustar processos, para investir, né? Como tem ainda, né? Como hoje, logo depois do almoço, eu coloquei na área de impressão 3D por extrusão. Tem muita coisa a ser pesquisada. É uma rota relativamente barata quando comparado com as demais, né? E é possível obter peças com desempenho altíssimo, desde que se trabalhe, se pesquise, né? Forme pessoas, forme gente, né? Na reologia das massas, por exemplo, né? Bom, sei, a gente espera isso, que esse movimento por parte das instituições de pesquisa, das universidades e instituições de pesquisa, continue num crescente. Obrigado, Alibe. Agora, Tatiana. Bom, eu vejo que pelo menos do que foi apresentado hoje aqui, das pesquisas, a amplitude de materiais que têm sido pesquisados para a área de manufatura aditiva traz um cenário bastante interessante para a gente, porque você está colocando tanto vidros quanto filtros, você está criando software, então está criando uma geração aí de interdisciplinaridade, né? E acrescido a isso, você tem também a experiência em trabalhar em um material tão diferente, um processamento tão diferente, e trazer esses resultados também para outras técnicas, trazer essas alternativas de orgânicos que você adiciona, de etapas de preparo da massa. Você pode ampliar isso não só para as diferentes vertentes da manufatura aditiva, como também usar isso como experiência para outros processos também. Então, esse conhecimento de materiais agregado à técnica, ao processamento, vai trazer uma bagagem muito boa para quem for para a indústria depois aplicar essas soluções, né? E é isso, é questão de pesquisa mesmo. A gente precisa muito dessa pesquisa ainda para encontrar essas alternativas e cada vez mais trazer isso atrativo para o mercado. Então, isso tem um leque, né, para pesquisa e para estudos e para reunir várias áreas do conhecimento que só tende a crescer. Eu vejo isso que, no final, as indústrias vão incorporando isso na medida em que
novos produtos precisam ser criados para atender novas demandas, e aí, por consequência, a gente vai ter que trazer esse conhecimento da universidade para o dia a dia da empresa, né? Então, tem muitas empresas que têm esse enfoque, e eu acredito nesse andamento que vai ter aí, que sempre teve, né? Mas a manufatura aditiva ela tem uns desafios que eu vejo maiores, né? Para a gente atingir e chegar no nível que está na pesquisa internacional, né? Nas empresas aí que têm já a tecnologia desenvolvida e aplicada, né? É isso. Fábio, por favor. Eu vejo dois principais pontos. O primeiro ponto é o seguinte: eu acho que a pesquisa, nós estamos bem de pesquisa, a gente tem pesquisado bastante, em termos, como eu disse, a academia e as ICTs, elas têm bastante pesquisa acontecendo. Para mim, o que falta bastante é a educação formal. Eu acho que falta bastante formação formal, educação formal. Os cursos de engenharia não estão cobrindo manufatura aditiva. A gente vê muita manufatura aditiva em pesquisa, a gente vê muita manufatura aditiva em mestrado, doutorado, pós-doc, mas eu não vejo manufatura aditiva sendo realmente colocada e inserida como uma formação nos cursos, na educação formal. Eu acho que isso falta um pouco para que a gente possa formar em massa. A pesquisa e a academia, ela forma muito, mas ela não tem o poder de formar em massa. E a gente precisa formar em massa para essa tecnologia. Do mesmo jeito que a gente forma em massa para fundição, a gente forma em massa para usinagem, a gente forma em massa para injeção, para forjamento, para química. Nós precisamos forjar em massa, nós precisamos educar em massa para a manufatura aditiva. Nós não estamos fazendo isso. Então, eu acho que esse é o primeiro gargalo que precisa ser resolvido com urgência. Já pelo outro lado, a gente consegue passar, nós como formadores, nós somos formadores. Toda a tecnologia que a gente fornece, não só na área de cerâmica, mas em todas elas, faz parte do nosso fornecimento essa formação. Então, a gente fornece, entregamos o equipamento na indústria, nós temos que formar a equipe dessa indústria que não tem conhecimento, geralmente, porque não veio no curso de engenharia, o engenheiro não aprendeu nada sobre manufatura aditiva, ou muito pouco, e então a gente forma. Só que o nosso trabalho é de formiguinha, porque a gente instala uma máquina num mês num cliente, vai lá, forma 2 pessoas, depois no outro mês vai colocar uma outra máquina, porque a adoção também não está sendo numa escala violenta. Então, o trabalho que a gente faz de formação, a gente procura ajudar ao máximo, mas a gente existe essa barreira. O que a gente tem feito para passar por cima disso, e eu acho que a gente tem conseguido, em determinada maneira, é participar da pesquisa. Então, nós participamos de 6 ou 7 projetos de pesquisa, Fundep, Finep, APESP, para tentar ampliar esse nosso alcance de disseminar isso. Mas, enquanto a gente não colocar a educação formal da manufatura aditiva na educação de massa, a coisa vai ficar um pouco mais difícil. Obrigado, Fábio. Agora, Matheus Cervantes. De novo, minha visão é um pouco diferente. Eu entendo que boa parte do conhecimento já existe. Então, quando a gente conversa com as pessoas que estão aqui, talvez seja uma visão um pouco simplista da minha parte. Sim, manufatura aditiva é revolucionário, mas quando a gente olha principalmente para a cerâmica, boa parte do processo é algo que já existe faz tempo. Então, quando a gente olha para debinding, para sinterização, é algo que o pessoal já conhece, de ferramental, com processo de usinagem, com molde, etc. Então, sim, ela traz uma nova faceta, uma nova liberdade, mas eu entendo que
boa parte do conhecimento já está vindo na formação atual, até certo ponto. Claro, a gente precisa incluir um pouco desse aspecto do uso da manufatura aditiva para gerar familiaridade, até porque o que não dá para acontecer, até certo ponto, é você tem lá um estudante de PhD indo descobrir manufatura aditiva de cerâmica na Suíça. Então, sai do Brasil sem essa visão. Eu acho que o importante é ter essa visão, ter essa capacidade, sim, incluir isso na formação, mas existe muita capacidade já nas equipes e nas pessoas que estão aqui. É mais uma questão de ter o acesso à tecnologia em si e poder explorar, e poder errar e extrapolar no que pode ser feito. Então, algumas coisas que a gente vê sendo discutido lá fora, que talvez poderiam ser traduzidas para que justificasse o uso de manufatura aditiva em algumas aplicações aqui. Por exemplo, lá fora falam muito em design generativo. O próprio professor Neri, ele comentou hoje mais cedo sobre a questão de uso do software para a geração das microestruturas dentro da cerâmica. Então, ele aumentava a densidade, diminuía a densidade. Então, depois que ele fez todo aquele processo, o que ele vai fazer? Debinding e sinterização. É a mesma coisa, vocês já conhecem isso. O que talvez a gente não conhece? Pô, como é que eu vou fazer um programa para extrapolar aquele conceito, para chegar no limite, na fronteira da tecnologia e efetivamente atingir um novo patamar de produtividade, de eficiência com aquele produto, com aquela pesquisa, com aquele desenvolvimento? Então, essa é a minha visão. Então, errar com manufatura aditiva é muito barato. Então, sim, você forma, você capacita essas pessoas, você entrega essas ferramentas como essa questão de design generativo, capacidade de poder programar e evoluir, e você dá um ambiente para que elas possam errar e aprender e evoluir com isso, porque se eu errar imprimindo uma peça, eu perdi alguns centavos. Se você vai para a indústria e erra, sei lá, com ferramental ou coisa do tipo, é muito mais difícil. Então, o que está sendo formado até certo ponto está de acordo. Claro, precisa um pouco mais de direcionamento, talvez, para a manufatura aditiva, mas me agrada. A gente está num bom caminho, a gente está numa direção interessante, e esse tipo de situação que a gente está aqui também tranquiliza, dá uma perspectiva mais positiva para os próximos passos. Ok, Matheus, agradeço. Agora, então, eu convido a vocês, né, se vocês se sentiram provocados, ótimo. Se vocês quiserem provocar, ótimo. É um bom momento para a gente estar expondo as ideias e perguntando para os colegas aqui. Primeiramente, obrigado a todos por estarem aqui. É muito legal a gente ver um pouco da visão da indústria, né? Vou fazer uma pergunta um pouco direcionada para o Fábio, que eu sei que é um pouco do que ele trabalha, mas fica aberto para todos. O Fábio trabalha bastante com norma, né, de manufatura aditiva. Eu queria saber se você já vê alguma coisa internacionalmente de cerâmica ou algum movimento nesse sentido. Já, a manufatura aditiva, o comitê, a TC 261, só para quem não conhece essa parte que o Ítalo comentou, eu trabalho na área de normalização já há 7, 8 anos, e eu trabalho não só na ABNT, no Comitê de Manufatura Aditiva da BNT, que é a Comissão 261, quanto nos comitês de manufatura aditiva da STM, o F42, e da ISO, TC 261. Inclusive, eu sou coordenador do Chair Advisory Group, que é o comitê de administração do TC 261 da ISO. Nós temos já 2 JGs trabalhando com cerâmica. Tem 2 normas, se eu não estiver enganado, como a gente, de cabeça é difícil, são muitas normas em desenvolvimento, mas se eu não me engano, o Comitê de Cerâmica tem 2 normas em desenvolvimento. Uma das normas é exatamente para a caracterização da matéria-prima para a manufatura aditiva por estereolitografia, do slurry, caracterização do slurry. E a outra norma é para caracterização do produto final, do componente final produzido. Você
por favor, me acessem e eu consigo levantar os números das normas para que fique mais fácil para vocês consultarem. De cabeça eu não vou lembrar, infelizmente. As normas de manufatura aditiva sempre começam com 52.900 e alguma coisa. Então, mas quem me perguntar, eu prometo entregar o número. Então, essas duas normas estão sendo desenvolvidas específicas da área de cerâmica. Nós temos também produto correlato, um comitê trabalhando com caracterização de material para impressão 3D de areia por binder jetting. Nós temos um comitê que é a estrela do comitê atualmente, que é o comitê de concreto. É o comitê de construção, saiu rapidamente com 3 normas. Tem um brasileiro tocando ajudando, são 2 pessoas que tocam esse comitê, o Stepan Mansur e o Marco Silveira. O Marco Silveira é um brasileiro que trabalha no Canadá há muito tempo. E estão com 2 normas também. Uma de construção civil já saiu, está publicada, e a outra está bastante avançada. Então, tem sim bastante coisa andando nessa área. Mais perguntas? Boa tarde, pessoal. A minha pergunta é principalmente aí para os colegas que trabalham com a Litos e com a 3D Ceram, que é a seguinte: existe alguma iniciativa, alguma política industrial acontecendo na França ou na Áustria, tendo em vista o desenvolvimento da indústria de manufatura aditiva nesses países e que seja de conhecimento de vocês? Porque eu acho que o que acontece no Brasil, esse problema na manufatura aditiva, talvez seja um problema geral da indústria brasileira, que nós vemos várias iniciativas que são individuais nos centros de pesquisa, nas universidades, mas me parece que falta uma coordenação estratégica a nível nacional, que eu acho que só uma coisa grande pode levar a uma transformação grande, né? Obrigado. Deixa o Matheus falar primeiro. Eu já falei demais, Matheus. Se vira aí. Desculpa, aprofundando um pouco na pergunta, você quer dizer algo mais da perspectiva política, um movimento político? Tá. Sim. Bom, eu não sei se eu vou responder a tua pergunta diretamente, mas a exemplo da Litos. A Litos é uma spin-off da Universidade de Viena. Então, é uma empresa que foi alavancada por capital privado, capital público, para se tornar o que é hoje. E, até certo ponto, ela opera muito próximo ainda à academia hoje e também à indústria. E o que a gente vê por exemplo, a gente tem alguns clientes, a Bosch, por exemplo. A Bosch traz para dentro de casa um know-how de uso de cerâmica e, literalmente, eles batem na porta de indústrias que eles identificam como de alta relevância, semicondutores, automotiva e afins, e eles identificam componentes que fazem sentido serem levados para a cerâmica. E esse movimento tem acontecido dessa maneira. Da perspectiva política, eu não vejo nenhum movimento além do incentivo e o fomento para que a empresa se desenvolva, porque eles entendem que isso é alta tecnologia, então criam-se espaços e condições e benefícios para que essas empresas se desenvolvam, pela questão de mão de obra e também pelo impacto que elas geram no mercado. Eu não sei se isso responde. Mais ou menos? Responde? Não, responde sim. Talvez alguém queira complementar. Um comentário aqui. Em 2012, quando eu tive a oportunidade de participar do 3D Print em London, na Inglaterra já estava sendo criado um instituto
na época não se usava muito manufatura aditiva, e sim de impressão 3D, para juntar. Não é no instituto, tipo assim, que nem aqui tem aqueles projetos de multidisciplinares do país. Tem uns centros. Estava criando um instituto, não, um centro, para juntar todas as instituições instituições e empresas que estavam lidando com manufatura aditiva em 2012. Eu acho que talvez isso que talvez você tenha perguntado se na Áustria ou na França tem coisa parecida. Talvez na Europa deve ter algum comitê, né, a nível de Comunidade Econômica Europeia, olhando essa questão dentro da parte científica, tecnológica. Não sei. A maioria complementando aí o que o Jamil e o Matheus disseram, a maioria dos países tem, sim, políticas muito fortes de manufatura aditiva. A manufatura aditiva é considerada estratégica para muitos países. Por exemplo, os Estados Unidos têm várias atividades, tem um comitê muito grande fomentado pelo governo chamado America Makes. Esse comitê, ele desenvolve projetos de pesquisa enormes, com muitos bilhões de dólares. Vocês devem se lembrar que teve um hype muito grande quando o Obama fez um discurso no State of Union e disse no Congresso americano que a manufatura aditiva era a tecnologia mais importante que os Estados Unidos tinha dentro de casa naquele momento. Não sei se vocês podem... isso não é fake news, não, é verificável. E formou a America Makes, no começo do governo Biden, agora eles fizeram um novo impulso com 5 bilhões de dólares em manufatura aditiva. Você perguntou da França. A França tem o CETIC, que é um dos maiores centros franceses de manufatura aditiva. É uma organização fomentada pelo governo, também tratada como de alta estratégia. A Inglaterra, o Jamil comentou, o centro de pesquisa, ele está gigante, ele chama MTC, Manufacturing Technology... eu não vou me lembrar agora o que é, mas eles fizeram um centro muito grande de tecnologia de manufatura aditiva, com todas as tecnologias de manufatura aditiva. E está todo mundo se mexendo. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu hoje. Hoje, o sistema de exportação americano considerou a manufatura aditiva metálica como dual use. O que é dual use? Tudo que você pode usar para fazer armamento ou fazer outras coisas, os Estados Unidos controlam a exportação e o mundo por causa de um acordo chamado o Acordo de Al-Anezar. E a manufatura aditiva metálica foi incluída nisso ontem. Por que eles fizeram isso? Porque eles querem saber aonde a tecnologia está sendo utilizada, porque é uma tecnologia muito importante, não é só para fazer armas, é uma tecnologia que é estratégica para os países. Eles querem saber como é que isso está crescendo, como é que não está. A Inglaterra já tinha feito isso, acho que uns 6 meses atrás também. Então, a Inglaterra quer saber aonde a tecnologia dela de manufatura aditiva vai, e assim respectivamente. Então, a maioria dos países trata, sim, a manufatura aditiva como um item extremamente estratégico. Mais perguntas? Bom, acho que não tem mais perguntas. Eu vou fazer umas considerações finais. O Ítalo também já me sinalizou que o tempo está se esgotando. O que eu vejo, eu vou falar um pouquinho da minha vida aqui dentro da universidade. De fato, a grade curricular está se mobilizando para a manufatura aditiva, mas, por triste notícia, que a de cerâmica é um pouco mais difícil, muito mais difícil. Eu vejo muitas pessoas me procurando, falam, que tipo de máquina que eu compro? Qual máquina você recomenda? Nós temos a indústria, a própria universidade tem essa dificuldade. Que máquina que eu devo comprar para tocar os trabalhos? Eu tenho até algumas dúvidas. Será que a cerâmica de manufatura aditiva, ela vai ser diferente, talvez, das cerâmicas que a gente produz hoje? Então, a cerâmica que vai se utilizar na manufatura aditiva ainda vai ser projetada, né?
o produto vai sofrer um processo de modificação. E é lógico que isso começa muito fácil com satélites, né, que você precisa de peças especiais, carbono-silício, peças que dissipam calor. Então, esse mercado é que vai acabar puxando os outros, né? Então, é um desafio grande. A palavra que o Fábio utilizou, ousadia, é realmente a que é apropriada no momento. É difícil você recomendar alguém fazer uma aposta e ter certeza que o retorno vai ser garantido, mas faz parte do momento, né? E nosso setor é o setor mais atrasado, mais prejudicado, porque tem mais incertezas, né? E, nesse sentido, né, essa aproximação de indústria, de quem consome, de quem produz, com a academia, com os alunos, era indispensável. Então, eu não sei se vocês querem fazer mais uma consideração sobre o assunto. Acho que não, é só agradecer. Muito obrigado. Eu acho muito importante essa iniciativa, faço mesmo. E eu penso dessa forma como eu disse que outros países pensam, eu também penso. Eu acho que a manufatura aditiva é extremamente estratégica e nós precisamos dominar isso a toque de caixa. Urgente, porque é extremamente estratégico do ponto de vista comercial, do ponto de vista político e do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de avanço e de crescimento das relações entre os países. Eu só queria fazer um último comentário, rapidinho, que é a questão da pesquisa, né? Que hoje a gente vê muito nos cursos de engenharia, por exemplo, o pessoal querer se formar para a indústria, não querer mais ir para a pesquisa. São poucas pessoas que querem ir para a pesquisa. E a indústria precisa de pesquisa também. Então, não é porque você vai para um mestrado, você vai para um doutorado, que depois você não vai ter oportunidade na indústria, né? Então, isso também tem que ser fomentado nos cursos aí de graduação para o pessoal dar continuidade em pesquisas. Alguma palavra? Bom, então, se alguém quiser fazer mais algum pronunciamento, senão nós encerramos a sessão. Agradeço a todos, sinceramente.